A conversar com a doutora Gerlânia Simplício, que é pneumologista. No quadro Só Saúde de hoje, o assunto é a fibrose pulmonar. E tem muitas questões aqui no nosso WhatsApp, doutora. A exemplo do Charles, que é morador do bairro da Torre. Obrigada pela sua participação, Charles. Ele quer saber se o refluxo pode prejudicar os pulmões e se pode causar também a fibrose. A doença do refluxo gastroesofágico, ela pode sim prejudicar os pulmões. Como? O suco gástrico, por sua vez, né? Como é uma doença do refluxo, e esse suco gástrico realmente causar irritação, inflamação nas vias respiratórias. Uma das doenças que são mais, assim, que a gente vê mais divulgação é a asma e doença do refluxo gastroesofágico. Mas a fibrose pulmonar idiopática, existem relatos na literatura com pessoas que têm fibrose pulmonar idiopática e doença do refluxo. Isso não significa dizer que a doença do refluxo é uma das causas, sim, mas que tem na literatura informando que há essa relação entre doença do refluxo e fibrose pulmonar idiopática. Mais uma pergunta agora da Graça Monteiro. Ela disse que teve pneumopatia aguda muitos anos atrás. Ela é alérgica também, tem uma tosse seca, uma dor no pulmão direito. Ela disse que o pai dela morreu com um problema no pulmão. E ela disse que a tosse dela é muito seca. Ela tem 54 anos de idade e pergunta o que ela precisa fazer nesse caso, doutora. Nesse caso, como ela já teve uma doença pulmonar anterior, persiste com os sintomas, né, como ela mesma relatou, tem história familiar, é necessário realmente ela fazer uma avaliação. As doenças pulmonares como um todo, elas têm doenças relacionadas com família. A asma brônquica é um exemplo. Doença pulmonar obstrutiva crônica, também mais relacionado com o tabagismo. Então, essa relação doença familiar com doenças pulmonares, é necessário sim passar por uma avaliação, descobrir a causa dessa tosse que ela tem, essa dor torácica, fazer uma avaliação com o pneumologista é necessário para esclarecer o diagnóstico e ter uma linha de tratamento. Aproveitando, né, como é que é feito esse diagnóstico, doutora? Diagnóstico clínico, precisa de algum exame para investigar? Como é que isso acontece? Então, o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática, ele é um diagnóstico clínico, os sintomas, os sinais, o exame físico, né, do paciente com fibrose pulmonar idiopática. Tem um ruído, quando a gente escuta os pulmões, um ruído característico, que são os crépitos em velcro, mas os exames importantes são exames de imagem, para a gente ver esse tecido pulmonar com fibrose. Geralmente, o exame de tomografia computadorizada de alta resolução, em cortes fininhos do tecido pulmonar, nós vamos ver áreas pulmonares sendo substituídas por tecido de fibrose, aparecendo características da doença na tomografia, como falveolamento, bronquiectasias, né, vidro fosco, áreas que mostram que aquele tecido pulmonar foi substituído. Algumas situações precisam fazer biópsia em algumas situações, mas é necessário sim fazer também a função pulmonar, ver os volumes pulmonares que vão ficarem reduzidos, né, nessa situação de fibrose pulmonar idiopática. Entendi. Mais uma dúvida agora da Graciana, pelo WhatsApp do Mulher Demais. Ela falou que teve tuberculose há 27 anos. Depois teve Covid em 2021 e desde então ela ficou com uma tosse que não passa. Diz que está no tratamento com antibiótico há meses e isso não passa. Ela fala que tem muita secreção também. Se pode ter relação ou não com a fibrose nesse caso, doutora? Nesse caso, como ela já teve um passado de tuberculose, a tuberculose pulmonar, ela pode deixar cicatrizes, sequelas, mas não relacionado com fibrose pulmonar idiopática. Precisa realmente passar por uma avaliação médica para ver se ela tem bronquiectasias devido à sequela da tuberculose, ver as sequelas que a Covid-19 deixaram, né, nos pulmões. Mais uma pergunta aqui relacionada à Covid, é do Sidney. Ele disse que quer saber se pneumonia e Covid pode causar as cicatrizes fibróticas, né? Nesse caso aí, doutora, se pode ter alguma relação também. A gente está falando de fibrose pulmonar idiopática, que é uma das formas de fibrose pulmonar. Sim. Existem doenças infecciosas, como a tuberculose, que foi citada anteriormente. A própria Covid-19, ela pode deixar cicatrizes nos pulmões e uma das cicatrizes ser a fibrose. Claro que não é com a dimensão da fibrose pulmonar idiopática,
Mas essas doenças infecciosas por bactérias, pneumonias, por micobactérias como a tuberculose, por vírus como a Covid-19, pode sim deixar cicatrizes nos pulmões. O caso da cantora Rita de Cássia, deixou muita gente preocupada, né? Como é que é feito esse tratamento, doutora? Tem cura também? Como é que funciona? Então, a fibrose pulmonar idiopática é considerada como uma doença rara, não é uma doença comum, né? Como as outras doenças pulmonares estão divulgadas. Então, o tratamento, como você falou, é um tratamento realmente que não tem cura. É um tratamento, se utiliza medicamentos antifibróticos para impedir a progressão da fibrose. Utiliza-se tratamentos para diminuir a tosse, né, para diminuir a falta de ar. Alguns pacientes precisam de suplementação com oxigenoterapia, precisa utilizar oxigênio através de catéter, através de máscara, dependendo do grau da doença. A doença também a gente tem que ver se é leve, se é moderada ou se é grave. E a gente sabe que os medicamentos antifibróticos, eles estão disponíveis já para tratamento da fibrose pulmonar idiopática pelo Sistema Único de Saúde. O paciente, quando é acompanhado por um pneumologista e uma equipe multidisciplinar, vale salientar que a fibrose pulmonar idiopática não só é uma doença do pneumologista, tem que ter uma equipe multidisciplinar, nutricionista, fisioterapeuta, fonoterapia, toda uma equipe para que acompanhe esse paciente de forma integral, para nutrição, para exercício com reabilitação. E a gente tem um transplante pulmonar, né, que é uma das formas de tratamento para a fibrose pulmonar idiopática, como também para a fibrose cística que a gente falou anteriormente. Muito bem. Conversei aqui com a doutora Gerlânia Simplício, pneumologista. Obrigada, viu, pelas informações e orientações também para o pessoal de casa e boa semana para você. Obrigada, boa semana a todos. Até a próxima. Obrigada, viu? Muito bem.